Olá, alinhados! Tudo bom com vocês? Eu sou Ema Bacarim. Estou aqui para receber vocês com o maior carinho e trazer um assunto super importante, super atual, que é a dependência emocional. E sou a host desse podcast maravilhoso, bem alinhados, com um homem maravilhoso que é o meu marido. Olá, pessoas. Eu sou Félix Costa, sou marido bem adestrado. E, como ela falou, a gente vai estar entrando num assunto pouco conhecido, que é dependência emocional. E quando eu falo pouco conhecido, eu estou sendo irônico, né? Porque dependência emocional, se as pessoas não conhecem, é porque elas não olharam para a sua dependência emocional. Aliás, o que é dependência emocional? Aliás, eu acho que se você não conhece, eu queria te dizer que vale a pena você ouvir um pouco sobre isso, porque eu duvido que você não tenha um pezinho ou um pezão neste assunto. E aí, quando a gente já começou esse assunto, quando a gente vai entrar nessa perspectiva de dependência emocional, a gente está formulando todo esse contexto, clica, dá um like, curte, comenta, distribui para as pessoas, principalmente que a gente sabe que tem gente que vive numa dependência emocional. Eu já ouvi muita gente falar que dependência emocional é mimimi, é frescura. Tá com dependência emocional é falta de vergonha na cara, é trabalhar e ir para a luta. O que você acha disso, hein? Então, vamos falar, por exemplo, como é que começa a dependência emocional. A dependência emocional, ela nasce com todos nós seres humanos. As nossas necessidades básicas, elas nasceram lá no nosso início de vida, onde todo ser humano precisou ser atendido emocionalmente. Então, quando a gente não sabia exatamente o que pedir para nossa mãe, já era uma dependência emocional. O bebezinho, ele precisava de amor, ele precisava de proteção, ele precisava de cuidado, ele precisava de colo, ele precisava de toque, ele precisava de atenção e ele não precisava pedir. Ele não sabia pedir, aliás. Ele não... Como é que ele pedia? Ele chorava, quando ele começou a se expressar, ele começou a dar sorrisinhos, ele começou a ser aquele bebê simpático, e por aí ele começou a expressar para o mundo, para o ambiente que ele vivia, que ele precisava de atenção. Isso já era uma dependência emocional natural e esperada e previsível para aquela época. Então, quando você fala isso, quer dizer que aquilo que a gente vai considerar dependência emocional é uma engenharia que o indivíduo tem para suprir a sua necessidade, seja ela qual for. É isso? Lá no início, a necessidade básica era essa. Acontece que a gente cresce e aprende que as necessidades básicas são atendidas de alguma forma, que se eu recebi aquela atenção, eu aprendi que daquela forma eu posso continuar a receber essa atenção. Vamos falar, por exemplo, de carinho. Se o bebezinho aprendeu que se ele for simpático, bonzinho, ele recebe carinho, a tendência é ir crescendo e aprendendo se eu sou uma criança simpática, se eu sou uma criança boazinha, eu continuo a receber carinho, eu criei aí um padrão para ser uma criança, um adolescente e vir a ser um adulto que aprendeu. Se eu for simpático, eu continuo a ter carinho. E é interessante. E aí começa um padrão. Claro que eu estou falando isso muito superficialmente. E eu posso aprender que, se eu recebo carinho, eu posso
continuar fazendo isso que eu vou continuar recebendo. O que você está falando, quando você diz isso, nós criamos um mecanismo de funcionamento inconsciente que nos faz perceber que determinadas atitudes, determinado conjunto de ação nos oferece um ganho, que aí é carinho, é dinheiro, é afeto, é amor, é sexo, é prazer, é liberdade, é qualquer coisa que faça com que eu tenha uma satisfação. Então, a gente está falando de padrão de comportamento. Padrão de comportamento. Isso começou lá na nossa infância. Quer você raciocinou para isso ou não. Só que lembrando que a criança não raciocinou para isso. Ela não tinha estrutura mental para raciocinar. Acontece que nós vamos crescendo e, à medida que você vai se desenvolvendo, começa a raciocinar, começa a encontrar um lugar para que isso vire uma estratégia. Então, você se tornou adulto e você quer ser mais simpático e você entende que, se eu for simpático, eu recebo mais atenção. Opa, criei um mecanismo de conseguir alguma coisa. Lembrando que a criança não raciocinava e ela precisava realmente. Era o espaço onde ela tinha o direito de ser dependente emocional. Tanto que o Elton Euler, que a gente admira tanto, Elton, olha aqui para você, coloca como premissa do Aliança Divergente, né, que a gente admira e respeita. As crianças precisam ser protegidas, porque nós, na infância, não temos um raciocínio lógico para discernir o que é dependência emocional, o que é um abuso, o que é uma estratégia. Enfim, aí tem um mundo de coisas que está ligado à dependência emocional. Bárbaro. E é interessante você falando isso, porque quando a gente começa a entrar nesse aspecto, para mim é inevitável de vir uma pergunta assim. Então, legal. Então, esse espaço da dependência emocional é inevitável para o ser humano, porque a gente cria um mecanismo de busca de alguma coisa, de satisfação de outra coisa, e isso vai determinar nossas relações. Então, por exemplo, um casal se encontra porque eles criam uma dependência emocional entre eles se satisfazem nessa dependência emocional, é isso? Casamento, relacionamento é uma satisfação de dependência emocional? As relações, elas estão envolvidas na dependência emocional, né? Você já foi para a relação de casal, só que antes disso teve relação de irmãos, relação com os pais, relação com os avós, que tem aí um envolvimento gigante das emoções. Mas sim, nas relações afetivas casal, existe a dependência emocional, só que é um lugar que, quando a gente já chegou na vida adulta, é o lugar que é permitido você depender emocionalmente um do outro, desde que num nível saudável, onde o casal esteja equilibrado, cada um no seu papel, cada um no seu lugar, e estejam ali atendendo os alinhamentos e as expectativas de um casal. Mas aí é um outro caminho para a gente falar. O que você está me dizendo dependência emocional em equilíbrio é saudável? Ou dependência emocional, existe a dependência emocional saudável? Existe uma dependência emocional não saudável? Se a gente falar de casal, sim. Mas aqui a gente começou a falar da dependência emocional de uma forma ampla, né? Perfeito. Se a gente olha para famílias, como que se manifesta a dependência emocional dentro de famílias? Entre os irmãos, existe aquele que fica mais doentinho, existe aquele que fica mais... que precisa de mais atenção entre os irmãos. Existe dependência emocional dentro dos negócios, por exemplo? Nas empresas familiares? Então, quando você começa a falar disso, me remete agora, porque eu estou te fazendo algumas perguntas para a gente explorar, né? Porque elas são provocativas. Então, a gente normalmente tem a tendência de considerar dependência emocional uma coisa não legal, uma coisa ruim. E ela, de fato, se ela estiver desequilibrada. Mas, se a gente for pensar,
há sempre uma perspectiva emocional dentro de qualquer relação. Então, quando você me fala agora, na empresa, existem dependências emocionais? Um zilhão de dependências. Seja na sociedade, seja na contratação de um cliente, na expectativa de alguma coisa. Porque a dependência emocional ela tem a ver o quanto a gente atua para alguém ou para alguma coisa, a gente serve e esse indivíduo espera alguma coisa de troca, né? Então, existe uma dependência emocional de um vendedor, quando ele está fazendo uma negociação para poder ter o resultado daquilo que ele espera, que é bater a meta, que é chegar no resultado, que é fazer o negócio. E aí, quando ele não tem, ele deprime, portanto, emocionalmente ele não estava preparado para isso. E aí você vai ter um monte de outras perspectivas. Mas a raiz desse comportamento que acontece lá na empresa, quando a gente investiga um pouco mais, existiu uma raiz, um padrão inicial familiar. Por exemplo, uma pessoa que não foi vista ou validada pelo pai. O pai era muito ausente, trabalhava demais, ou estava muito ocupado, viajava demais. Então, essa pessoa que não foi vista, não foi valorizada, não foi validada no ambiente familiar, vai ter uma tendência a buscar essa validação fora. Perfeito. E aí... Isso pode ser um tio, isso pode ser um professor, depois isso pode ser um primeiro chefe, depois isso pode vir a ser um sócio, porque, na verdade, é uma espera na relação que não houve na infância e a pessoa busca isso fora. Então, quando alguém tem uma insegurança, uma baixa autonomia emocional e precisa disso fora, precisa que alguém de uma autoridade maior, que ela elege, dê para ela essa segurança. Eu dependo que alguém me direcione, eu dependo que alguém me ajude, eu dependo que alguém me ajude a decidir. Faltou lá atrás e eu começo a precisar de alguém, até um padre, um pastor, alguém, um líder espiritual. E, na verdade, está faltando uma autonomia interna, que é emocional, e a gente percebe isso num trabalho mais profundo, ou nas atitudes, quando a pessoa demonstra muita insegurança nas decisões dela da própria vida. Você está falando e me fez lembrar, inevitavelmente, a gente vai lembrando do trabalho, das pessoas que passam, né? Você me fez lembrar recentemente de um mentorado que eu tenho, que é um executivo bem-sucedido, um cara de negócios na área de vendas muito bom, sangue nos olhos, cara que faz a coisa acontecer, muito respeitado na organização. Só que ele tem uma necessidade muito forte, que o dono da empresa valide o que ele faz. Por exemplo, dá um like no material que ele manda, mandar uma mensagem, e ele elege uma pessoa ou algumas pessoas que são as pessoas que para ele são fundamentais que elas validem todo o trabalho. Não importa se ele bateu a meta, se ele é o melhor venda que faz o negócio, os melhores projetos, a equipe mais bem, não importa nada disso. Se não tiver uma validação externa de algumas pessoas que para ele é uma autoridade, ele não se sente respeitado, não se sente reconhecido, não se sente validado, e aí acaba gerando uma crise interna. Não confia nele mesmo, né? Porque é justamente... E aí, quando a gente fala de equilíbrio, né? Porque um indivíduo que trabalha para uma organização, para uma empresa, que tem um líder, que tem um objetivo, ela precisa de referência, mas ele precisa muito da referência interna dele. E dependência emocional, acho que está muito nessa perspectiva da perda daquilo que é externo que me baliza, mas daquilo que é interno que me define. E aí, assim, eu estou fazendo o que tem que fazer, eu estou chegando onde tem que chegar, eu estou cumprindo o meu papel, mas independente do outro não me reconhecer, eu sei que eu estou fazendo. E a dependência emocional perde o equilíbrio quando eu começo a depender demais dessa validação. E por que que essa pessoa busca fora, num ambiente de adulto,
essa validação, né? Nós falamos que faltou. Mas o que que acontece se a pessoa recebeu, por exemplo, de um pai essa validação? Ele é mais autônomo, ele é mais ousado, ele tem mais segurança nas decisões, ele consegue fazer escolhas. E tem uma coisa que assim, ele aceita mais, ele acolhe mais a opinião que vem de fora, sem ficar reativo. Você me fez lembrar, agora há pouco tempo, a gente estava chegando em casa e paramos para comer um pastel. Aí na hora eu parei o carro, né, tal, fui lá pegar um pastel. E, Momento gordice. Momento gordice da gente, aquela coisa. Vamos comer um pastel? Vamos, paramos. E aí eu desci, né, no lugar, gente, tô parando aqui. E a gente tava com nosso carrinho antigo, né, com a Zafira. E aí o rapaz, quando viu aquele carro, que tá para vender, né, e tal, falou, eu já tive uma dessa. Eu falei, um bom carro, né? Ele falou, um bom carro, não sei o quê. Eu me lembro que eu precisei mudar o câmbio e tal. Essa aqui eu já fiz o câmbio, está muito bom, porque realmente a gente cuida do carro, né? Ele falou, mas... E aí eu falei, não, esse carro está muito bom, ele é uma relíquia, ele está muito bem conservado, a gente já está com ele há muitos anos. A gente tem um casamento com ela, a gente né? tá com ela é um carro 2005, está com a gente desde 2009, portanto faz 18 anos, né? Sei lá, um tempão. E aí ele falou assim, como é que ele falou? Cada um conta o que quer, né? Não, ele falou assim, o meu câmbio quebrou, deu pau, e eu troquei. e eu transformei em mecânico porque brasileiro não é confiável. E aí eu na hora falei assim, olha, eu estou contando que o meu está bem, né? Se você não quer confiar, o problema é seu. Você falou, falou, não, eu sou confiável. Eu falei, não, eu quis dizer assim, eu estou falando, se você quer confiar no que eu estou falando, o problema é teu, eu te falei porque é real. E ele falou, não, aqui tem gente que fala que vai fazer o câmbio, não sei o quê, e não é. E aquela conversa ficou numa boa. Eu entrei no carro e você falou assim, por que você se defendeu? Por que você foi meio agressivo? Você levou para o pessoal por quê? Levou para o pessoal porque... Eu falei, mas eu não levei pelo pessoal. Ele falou, levou, ele fez um comentário, você já foi logo se defendendo. Eu falei, não levei. E parou por ali. Comemos um pastel. Foi embora, comemos um pastel, eu parei. Eu acho que eu realmente eu levei pelo pessoal. Por quê? E aí eu falei assim, eu de alguma forma, aquele comentário mexeu comigo. E imediatamente eu fui reativo. Eu falei, às vezes a gente acha que já está livre de certas coisas, mas de verdade a gente é mobilizado por expectativas de reconhecimento. E aí eu pude perceber, falei, aquele comentário não era para mim, podia não ter sido para mim, como não foi, e eu acabei realmente levando. Então, às vezes a gente se pega em pequenos detalhes, e aí eu comecei a perceber assim, quantas vezes a gente é reativo, porque de alguma maneira a gente não teve atendido uma expectativa que a gente tinha. E aí, aproveitando esse exemplo que você trouxe, lembrando quanto que o seu pai foi muito desconfiado. Ele foi muito desconfiado a vida toda e deve ter tido os motivos dele, que não vem ao caso. Mas você precisava provar as coisas que você fazia, né? Provar que fez, provar que terminou a tarefa, provar que... Porque o filho mais velho tem uma carga maior, né? Eu sempre achei isso. Eu sou caçula, você mais velho, tem essa diferença, né? Então, você precisou sempre muito ser provado, né? Eu faço um... provado é a palavra. Na verdade, o que você está falando me faz remeter assim. A responsabilidade, né, do filho, do primeiro filho, né, às vezes ela vem com uma carga. Eu até brinco com as pessoas. O filho mais velho tem um direito e um dever. Né? Então, assim, qual que é o dever do filho mais velho? Normalmente é ser um exemplo, ajudar os irmãos mais novos, orientar, cuidar, né? E o direito? O direito é dar porrada na molecada para endireitar eles, né? É claro que isso é uma brincadeira, não é sério, mas é uma sensação de autoridade, porque você tem que carregar
um peso que E aprender. vem aí um pouquinho de raiva daquele menininho que precisava cuidar de 4 irmãos mais novos e muitas vezes queria brincar. Sim. E vem a raiva aqui agora, aproveitando esse exemplo Vocês acham que eu fiquei real. com raiva? Ficou, com todo respeito. Lógico. Mas isso é real, porque a criança é para ser criança e não tem responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos. E os pais, pelas necessidades que eles tiveram, nós não estamos aqui para julgar os nossos pais. Eles fizeram o melhor que eles fizeram, que eles podiam, né? Mas, de verdade, a criança, eu também tenho uma parte disso. Nós assumimos responsabilidades que não eram nossas. E quando a gente tem essa reatividade na vida adulta, também é uma dependência emocional, porque a criança não pôde ser reativa lá atrás. Ela teve que engolir. Bárbaro. E aí vem... Engoliu tanto que aí vem aquele adulto tolerância zero. E aí você me fez lembrar, recentemente a gente estava num evento de empresários, né? E a gente estava lá curtindo, evento cheio de pessoas e tal, e teve um momento que eu saí, era uma área muito técnica e tal, eu falei assim, eu vou tomar um café. E aí saí, fui tomar um café. Rota de fuga, né? Aí fui lá tomar um cafezinho, tinha um monte de cara como eu lá tomando um cafezinho, e eu encontrei um senhor, um pouco mais velho que eu, e aí a gente começou a trocar ideia, né? Eu logo de cara vi que é uma pessoa que tinha uma energia bem empreendedora. Ele falou, você faz o quê? Eu falei, eu trabalho como conselheiro de empresa, trabalho com mentoria. Então senta aqui, vamos conversar. Fui lá. E eu só fui tomar um café, eu já ia voltar, tinha até pego um pão de queijo para você, um cappuccino. Eu falei, vamos lá, vamos conversar. Aí fui lá, né? Porque de imediato já surgiu a minha visão de oportunidade. Falei, um cara com essa energia, muito provavelmente é um empresário, eu já, inevitavelmente, eu estou no meio desses caras, eu vou fazer conexão, e eu tenho uma pegada muito de negócio, faz parte. Além de relacionamento, negócio surge como uma velocidade. Quem é assim sabe muito bem do que eu estou falando. E aí a gente foi, sentamos, começamos a papear, e pergunta daqui, pergunta dali, e ele começou a falar, e aí teve um momento, né, que a gente estava conversando, e ele falou assim, essa molecada de cabelo vermelho, né, que quer fazer qualquer coisa, tudo irresponsável. E aí ele veio trazendo um contexto de crise que ele tinha com uma geração mais jovem, com valores diferentes do dele, né? E aí a gente começa a perceber assim, o quanto que nós todos, e eu estou trazendo exemplo dele, mas quanto que nós temos de necessidade de validar o nosso jeito, nosso modelo, aquilo que para a gente foi valoroso, né? Então, alguns mais antigos falam, não, a gente era do fio de bigode, né? Missão dada, missão cumprida. Esse é um ponto de vista. Tem outros pontos de vista. E como que as pessoas esperam ser validadas por movimentos diferentes, né? E o quanto que isso é presente na liderança, numa empresa, numa organização, e muitas vezes como um conselheiro, um mentor, um orientador, nosso papel é ajudar a abrir sobre esse ponto de vista, né? Então, assim, qual é o teu ponto de vista e que faz com que você tenha uma dependência emocional para você se validar certo onde você está vivendo? E o quanto que isso, muitas vezes, te impede de acolher um novo jeito de funcionar, uma nova tendência do mercado, um novo estilo de negócio. Ou seja, de acordo com o grau da minha dependência emocional, eu fico muito facilmente influenciável pelo que vem de fora. É como se eu desse poder ao que vem de fora. E esse vir de fora pode ser da minha mãe, pode ser do meu pai, de um amigo, de um colega de trabalho. E, na verdade, eu perco a minha referência interna. O que eu quero, o que é bom para mim, o que eu estou sentindo. Né? Então, o antídoto para dependência emocional
é um trabalho de autoestima? Eu acho que começa com autoconhecimento, com seu autopoder, com identificar o seu poder pessoal. Saber o que você quer. E sabendo o que você quer, ocupar esse lugar do que você quer. Seja no seu negócio, seja com a relação afetiva que você quer, estar com quem você quer. Bárbaro. Estar no lugar que você quer profissionalmente. Porque essa semana a gente foi procurado por um casal que montaram um negócio, uma empresa, que iniciaram um negócio ali muito bom, muito legal, começou e chegou a pandemia, e daqui a pouco esse negócio que estava um casal ali juntinho, produzindo, faturando, daqui a pouco um deles saiu do negócio e foi para uma empresa X, nós não vamos falar nome nem negócios, mas o que aconteceu? O marido se sentiu abandonado, porque eles começaram o negócio juntos, eles se alinharam juntos, era o sonho dos dois, e, de repente, a esposa sai e o cara se sentiu abandonado. E é interessante você estar falando, porque tudo isso é real. E o abandono é emocional. E tudo isso é E o real. negócio era um negócio, não era para ser emocional. Não, e é emocional, porque todo negócio tem um sonho, né? uma perspectiva emocional, porque ele nasce de uma perspectiva de realização, ele tem um tesão, ele tem um propósito, né? A questão é que, quando a gente, e aí é o nosso papel muitas vezes, né, que é o que é de fato, quais são as evidências que estão acontecendo, qual é o sonho de um, qual é o sonho do outro, o que vocês combinaram, o que vocês tinham alinhado, o que se perdeu no meio do caminho, o que é que não está dito nesse processo, o que é relacionamento. Aliás, a gente vai falar da gente muito disso, né? Então, quantas vezes a gente misturou nossas expectativas de trabalho, né, do que um ia produzir, que o outro ia produzir, que a gente estava junto, de aprendizado, com as expectativas de um relacionamento, com as expectativas da vida a dois, a vida de marido e mulher, a vida de pai e mães de Ou filhos. seja, A gente mistura tudo. E isso é um grande equívoco. Colocar o relacionamento para ser tratado dentro do negócio. E aí, assim... Tipo, o negócio vai salvar nosso casamento. Nós fizemos isso, né? Muita gente faz. E muita gente faz. E aí o que acontece? Nem negócio. Nem negócio, nem casamento vai prospera. vai se curar, assim. Porque prosperidade é a busca da abundância. E a abundância é a sobra. É o que sobra de positividade, sobra de coisa boa, tanto da produção do negócio, como da relação do casal. E é importante você tratar cada coisa no seu lugar, para que, muitas vezes, o teu sonho de um trabalho é diferente do meu. A minha necessidade é diferente da tua, e aí, muitas vezes, não somos nós que vamos cumprir, vai dar conta um do outro. A gente vai ter que buscar fora, sobre alguma outra perspectiva, é um parceiro, é um funcionário, é um aliado no projeto. É a gente saber deixar claro qual é o meu papel, qual é o teu, qual a minha expectativa, qual a sua, o que você vai entregar, o que eu vou entregar. É tornar claras essas perspectivas e, mais do que tudo, o que é bom para mim, o que fica legal aqui, o que é bom para você, o que fica legal aí, e o que a gente pode respeitar, né? E isso vai... E aí você falou muito legal, eu gostei, bacana. Autoconhecimento. Ele é a base de tudo. Seja num trabalho com enneagrama, seja num trabalho de mentoria, de coaching, seja fazendo terapia, não importa. Um processo de autoconhecimento, de autoconsciência. A outra coisa que você falou, mais do que autoconhecimento, é o quê? Encontrar o seu poder pessoal, porque onde você for bom, está o teu poder. Qual é o teu poder pessoal? É aquilo que você faz bem, é aquilo que te realiza, é aquilo que você diz, yes, consegui, é aquilo que você dá o seu melhor, é prazeroso. O dinheiro vai vir na consequência, porque se você faz bem, todo mundo vai querer você fazendo isso. Bárbaro. E é legal entender que tem gente
que tem um viés muito de iniciar coisas, tem um prazer de começar, mas não tem de continuar. Tem gente que tem o prazer de manter e não tem tanto tesão em começar, mas tem em manter os negócios. E essa diferença define um monte de coisa. Porque quem tem o prazer de iniciar um projeto, de startar, né, que é a coisa da startup, iniciar, projetar e começar. E aí, quando está mantendo, porque tem aquele parceiro que mantém, começa a brochar a relação, o trabalho e o E aí começa negócio, a boicotar o brocha. E começa a negócio, boicotar o a negócio, começa a querer boicotar largar. a relação, porque a perspectiva deles é diferente. Esse cara nem é muito de começar negócio, é de manter. Mas ele até vai, né, no início, porque ele sabe que vai ter uma manutenção. E aí, quando entra na manutenção, ele é abandonado. Porque, na verdade, é um jogo psíquico, onde um busca no outro alguém para começar e o outro busca no um aquele que vai continuar. E a gente vê quantos casais que estão em empresas sólidas, mas onde um dos dois, às vezes, começam a adoecer. Porque o sonho daquela empresa não é dos dois. Um está lá feliz, ganhando dinheiro, realizado, e o outro está se arrastando, está se esforçando, porque está junto do marido ou está junto da esposa, mas não está tão feliz assim no quesito profissional. Tem muitas mulheres que estão com uma carga muito pesada ou não está fazendo o que gosta, mas está junto com o marido e está ali cuidando da relação num ambiente que seria para abundar, para ganhar dinheiro, para prosperar. E aí, para a gente ir fechando, qual é a solução? O que a gente pode entregar de grande solução para as pessoas que vivem essa dependência emocional, que sofrem com essa situação? O que você acha que a gente pode entregar da nossa experiência para as pessoas? A solução, ter a coragem e a responsabilidade de uma conversa franca com quem está do seu lado. A conversa franca com quem você ama. Ter a coragem de falar que o que está bom e o que não está bom. Eu acho que é exercício prático. Pega uma folha de sulfite, dobra ao meio, faz uma lista. O que está bom e, do outro lado, o que não está bom. E aí debatam sobre isso. Sem interrupção, com honestidade, com verdade e com amor, né? Porque se você ama essa pessoa, ela vai te entender. E se precisar de ajuda, chama a gente. Mas isso é possível ser feito a dois. Mas tem que ter muito respeito, tem que falar e ouvir, né? Tem que também ouvir o outro lado. E aí eu acho que essa avaliação é muito madura, tem que ser madura, porque aí os dois vão saber o que fazer. Eu vou aproveitar o que você está falando, vou pedir licença para um cliente que eu tenho, que é o Dr. Nelson Williams, né? Ele tem uma máxima na organização da empresa que eu gosto muito. Ele fala assim, e faz parte da base da empresa: coragem, resiliência e planejamento. Então, precisa ter coragem, olhar para o coração, né? Ver o que é que movimenta. Tem que ter resiliência, tem que ter estômago para poder ajustar o que vai acontecer, porque não vai ser do mesmo jeito e as coisas vão mudar. E tem que ter planejamento, né? Pegar folha de papel, separar, anotar, escrever, se preparar, encontrar um lugar, um espaço, ter um ritual, ter uma troca de tal maneira que isso possa acontecer. Então, eu vou pedir essa licença. Dá licença, doutor Nelson, obrigado por ser meu parceiro nessa caminhada e me permitir servir. Mas esses 3 pontos que têm a ver muito com as nossas capacidades, né? Pensar na lógica, no processo, sentir, colocar o coração e agir. Porque sem ação nada funciona. E essas ações são tão sérias, são tão densas às vezes, porque você vai mexer com tua história,
com teus bens, com tua bagagem, com a tua família. Por isso que precisa de profissionais ajudando. Porque sozinho a gente se boicota, a gente desiste, ou, deixa isso para lá, não vamos fazer nada não, porque dá trabalho demais. Agora, um profissional vem com um olhar técnico, com um olhar profissional para te ajudar a colocar cada coisa no lugar. Perfeito. É Isso aí. isso. Então, o que a gente pode dizer para essa galera? É isso aí, gente, que a gente tinha Muito pra hoje. obrigada por estarem aqui até o final. E não deixem de se inscrever no canal. É uma gratidão saber que muita gente está vendo, mas a gente pede para você não se esquecer de se inscrever também. É isso aí. Dá o teu like, E curte. até o próximo vídeo. Nos vemos em breve. Um abraço, gente. Até mais. Obrigada, gente.